E se a vida dos seus sonhos fosse, na verdade, uma armadilha? Todos os dias, jovens mulheres correm atrás de promessas de sucesso, apenas para serem pegas em esquemas silenciosos e bem elaborados. Por trás do glamour, existe uma indústria oculta construída sobre o desespero e o controle. Explorar mundo leva você para dentro do mundo, onde a beleza é moeda e os sonhos têm um preço. Quando os sonhos se tornam armadilhas. Uma garota se candidata a uma agência de modelos. Ela está cheia de esperança, imaginando-se em passarelas glamorosas, viajando, vivendo a vida que vê nas redes sociais. Ela sonha com liberdade financeira, fama e uma nova vida para si e para sua família. Ela acredita que está finalmente dando o primeiro passo em direção ao sucesso. Mas, em poucos minutos, recebe um contrato, é solicitada a pagar uma taxa e é fotografada de todos os ângulos. Ela não percebe que suas imagens e seus dados pessoais estão sendo vendidos, às vezes diretamente para homens ricos que não têm intenção de promover sua carreira. Muitas vezes, começa com um telefonema, uma mensagem ou até mesmo um pedido de casamento. O que parecia uma oportunidade acaba sendo uma armadilha cuidadosamente planejada. Essas promessas de trabalho ou fama são apenas iscas usadas por organizações fraudulentas. Uma vez lá dentro, as garotas perdem o controle. Elas são movidas como mercadoria, não como pessoas. Elas não são apenas exploradas. Elas são enganadas da maneira mais cruel. Esses não são casos aleatórios. Esse ciclo é comum, repetido em vários países onde a pobreza, a falta de oportunidades e o desespero empurram jovens mulheres para alternativas arriscadas. O sonho de se tornar modelo, dançarina, ou mesmo apenas escapar das dificuldades, se torna a própria coisa que as aprisiona. E a pior parte? Elas geralmente não percebem o que está acontecendo até que seja tarde demais. Os contratos, as sessões de fotos, as entrevistas, tudo projetado para parecer profissional, não passam de cortinas de fumaça. A armadilha não parece uma armadilha, e é por isso que funciona tão bem. Um padrão global de vulnerabilidade. Esse tipo de armadilha não se limita a um país ou uma cultura. Faz parte de um padrão global crescente, um sistema que visa a vulnerabilidade onde quer que ela exista. Em todos os continentes, em cidades e pequenas vilas, jovens mulheres em circunstâncias difíceis são abordadas com promessas que parecem salvação. Seja modelagem, atuação, hostess ou simplesmente ser bonita online, a mensagem é sempre a mesma. Você não precisa de um diploma ou um currículo. Você só precisa ter a aparência certa. E quando você está lutando para sobreviver ou escapar de uma situação difícil, essa mensagem se torna tentadora. Essas ofertas vêm em formas polidas. Sites, agentes com cartões de visita, eventos de elenco em hotéis, até mesmo DMs de mídia social. Tudo parece emocionante, moderno e ao alcance. Mas por trás do exterior brilhante estão sistemas que não negociam talento, mas exploração. Essas indústrias prosperam em lugares onde a oportunidade é escassa, onde os sonhos são vendidos porque empregos reais não existem. As garotas entram nesses sistemas acreditando que estão escolhendo uma vida melhor. Mas, na verdade, elas estão sendo escolhidas, alvejadas, porque são fáceis de isolar, persuadir e usar. E uma vez lá dentro, é difícil ir embora. Algumas são ameaçadas, outras manipuladas emocionalmente, e muitas se sentem envergonhadas ou confusas demais para falar. Essas armadilhas não precisam ser violentas para serem eficazes. Elas dependem do silêncio, do estigma e de sistemas quebrados que não protegem os vulneráveis. O padrão é silencioso, calculado e crescente. E a menos que seja exposto, continuará se repetindo em novas formas, em novos lugares, reivindicando novas vidas uma a uma. A indústria oculta de serviços emocionais.
Em outra parte do mundo, a exploração não usa a máscara da modelagem. Usa a máscara da bondade, da atenção e da conexão emocional. Aqui, garotas de uniforme escolar ficam em ruas movimentadas, distribuindo folhetos com sorrisos suaves. Elas parecem promover cafés ou apresentações, mas a verdade é que elas são o produto. Esta é uma indústria de serviços construída em torno da solidão humana. Homens, geralmente mais velhos, emocionalmente isolados e socialmente retraídos, pagam para passar tempo com essas garotas. Eles não compram uma bebida, eles compram atenção. Cada interação tem um preço. Uma conversa, uma refeição compartilhada, uma foto juntos, cada um tem sua própria taxa. Algumas garotas cantam, dançam ou aparecem em pequenos shows, onde o público, principalmente homens, pode comprar mercadorias e pagar mais por breves momentos pessoais. Tudo parece inofensivo, até fofo na superfície. Mas a estrutura por trás disso é tudo menos isso. As garotas não são independentes. Elas são monitoradas, treinadas e controladas por organizações que lucram com seu trabalho. Seus salários são pequenos, sua liberdade menor ainda. Elas são ensinadas a serem doces, agradáveis e emocionalmente disponíveis. Sintam-se seguras ou não. Se tentarem sair dessas regras, correm o risco de punição, exclusão ou pior. Isso não é tráfico físico, é mercantilização emocional. Essas garotas não estão sendo forçadas a entrar em uma sala. Elas estão sendo treinadas para fazer os homens se sentirem especiais, repetidas vezes. Mas não importa o quanto elas sorriam, o preço emocional é real. Essa economia oculta prospera à vista de todos, alimentando-se do silêncio e vendendo afeto por minuto. Vendendo a ilusão de conexão. O que torna essa indústria ainda mais perigosa é que ela não vende um serviço, ela vende um sentimento. Ela vende a ilusão de conexão, de cuidado, de intimidade. Os homens que pagam não estão apenas comprando tempo, eles acreditam que estão comprando um vínculo. Eles voltam às mesmas garotas repetidas vezes, não porque são forçados, mas porque se sentem vistos, ouvidos, admirados, mesmo que estejam pagando por isso. Essas interações não são aleatórias. Elas são cuidadosamente coreografadas. As garotas são treinadas para lembrar nomes, elogiar personalidades e fingir que cada cliente é especial. Elas posam para fotos, assinam mercadorias e até oferecem falas roteirizadas que soam espontâneas. Alguns locais permitem que os clientes classifiquem as garotas ou desbloqueiem o acesso com base em quanto gastam. Quer o número de telefone dela? Isso é extra. Quer que ela te mande uma mensagem mais tarde? Há uma taxa para isso também. Cria a sensação de um relacionamento onde nenhum realmente existe. E para muitos homens, essa ilusão é mais reconfortante do que a realidade. Mas por trás da cortina, as garotas estão exaustas, gerenciadas e muitas vezes emocionalmente entorpecidas. Elas não escolhem com quem interagem. Elas não fazem pausas quando se sentem inseguras ou sobrecarregadas. Tudo o que fazem é observado e medido. E enquanto os homens se sentem emocionalmente realizados, as garotas estão emocionalmente esgotadas. Este sistema não usa violência, mas extrai valor com a mesma intensidade. Transforma afeto em um produto e trabalho emocional em uma indústria. Os danos que causa são invisíveis, mas profundamente reais para ambos os lados da transação. Mídias sociais. A primeira faísca. Tudo geralmente começa inocentemente. Uma adolescente rola o dedo pelo telefone, assistindo outras de sua idade viverem o que parece ser vidas glamorosas e emocionantes. Férias, patrocínios de maquiagem, roupas de grife, apartamentos de luxo. Seu feed social se torna um fluxo de perfeição selecionada. E nesse fluxo, uma faísca se acende. Ela começa a sonhar com algo mais, algo maior do que a vida que conhece. Ela quer ser vista, ser admirada, ter valor em um mundo que mede o valor por seguidores e renda.
Mas quando ela olha para sua própria vida, recursos financeiros limitados, pouco apoio e futuro incerto, esses sonhos parecem inatingíveis por meios tradicionais como educação ou um emprego estável. A modelagem parece ser o atalho. Os influenciadores fazem parecer fácil. E as agências? Elas estão a apenas uma mensagem de distância, prometendo transformação instantânea. Essa promessa se torna irresistível. As mídias sociais não apenas alimentam o desejo, elas também fornecem o caminho. Os recrutadores geralmente encontram garotas por meio de seus próprios perfis, elogiando sua beleza, oferecendo oportunidades, deslizando para sua caixa de entrada com gentileza e encorajamento. Parece pessoal, até lisonjeiro. Mas é uma estratégia calculada. A garota se sente escolhida, especial, assim como centenas de outras. Ela não vê o perigo, porque o perigo não parece perigo. Parece tudo o que ela sempre quis. É assim que o ciclo começa. Não com coerção, mas com atenção. Não com força, mas com uma promessa. E é por isso que funciona tão bem. Porque está vestido de sonhos. A agência que não é o que parece. Algumas agências parecem profissionais na superfície. Seus sites são bem projetados, cheios de depoimentos, portfólios de modelos e promessas brilhantes. Elas podem até organizar chamadas de elenco em locais reais, com câmeras, iluminação e uma equipe acolhedora. Para as garotas que entram por suas portas, tudo parece legítimo. Elas são recebidas calorosamente, recebem formulários, são convidadas a tirar fotos e são informadas sobre oportunidades internacionais. Mas por trás da aparência de credibilidade reside algo muito mais sombrio. Essas agências geralmente cobram taxas de registro ou portfólio. Às vezes tão baixas quanto algumas centenas de dólares, às vezes milhares. As garotas são asseguradas de que isso é normal. Faz parte do processo, dizem a elas. Um investimento em seu futuro. Na verdade, é um modelo de negócios construído sobre o volume. Traga o maior número possível de garotas. Pegue seu dinheiro, colete suas imagens e desapareça. Pior ainda, algumas dessas agências não estão apenas pegando dinheiro, elas estão coletando conteúdo. Elas fotografam as garotas em poses cada vez mais reveladoras sob o pretexto de padrões da indústria. Essas fotos são posteriormente usadas para atrair clientes ricos ou alimentar outros mercados de exploração. E quando as garotas percebem o que está acontecendo, é tarde demais. Suas informações foram compartilhadas, seus rostos circularam e sua confiança foi quebrada. Elas não sabem a quem denunciar. Algumas estão envergonhadas demais. Outras temem reação ou serem julgadas. Essas agências falsas operam em zonas cinzentas legais, muitas vezes permanecendo dentro dos limites do que é tecnicamente permitido. Mas os danos emocionais, financeiros e de reputação que causam são muito reais e muito intencionais. Por que as garotas dizem sim? As pessoas costumam perguntar, por que alguém concordaria com isso? Mas a verdade é que a maioria dessas garotas não está dizendo sim ao perigo. Elas estão dizendo sim à esperança. Elas estão dizendo sim a uma vida que só viram online. Elas estão dizendo sim a ajudar suas famílias, escapar do estresse financeiro e finalmente ter controle de seu futuro. Para muitas, nem é uma escolha. É a única opção que já foi oferecida. Quando a educação não leva a lugar nenhum, quando os mercados de trabalho são fechados e quando você é repetidamente informada de que seu valor reside em sua aparência, o caminho para a modelagem ou entretenimento não parece arriscado, parece inteligente, estratégico, corajoso. Algumas são encorajadas por membros da família que também acreditam que é uma saída. Outras são pressionadas por colegas já envolvidas em trabalhos semelhantes. E quando recrutadores ou agentes aparecem falando educadamente, oferecendo elogios e pintando o sucesso em detalhes vívidos, não parece manipulação,
Parece reconhecimento. Finalmente, alguém vê seu valor. Alguém está dando a elas uma chance. Mas essa chance geralmente tem um preço que elas não entendem completamente. As promessas são vagas. Os riscos estão ocultos. E uma vez que entram, torna-se cada vez mais difícil sair. Algumas perdem dinheiro. Algumas perdem a dignidade. Outras perdem o senso de si mesmas. Mas no começo, tudo o que estavam tentando fazer era dizer sim a uma vida melhor. Essa é a parte de partir o coração. Elas não eram tolas, elas eram esperançosas. E essa esperança foi transformada em arma contra elas. O problema central: pobreza e sem opções. No cerne dessas histórias reside uma verdade mais profunda e desconfortável: a pobreza. Mas não apenas a pobreza no sentido financeiro. É a pobreza de oportunidades, de sistemas de apoio, de alternativas seguras. Em muitos lugares, as garotas crescem cercadas por tetos que não conseguem romper. A educação é subfinanciada, os mercados de trabalho são saturados e comunidades inteiras operam com a suposição silenciosa de que a beleza é o único trunfo real que uma jovem tem. Não é que elas não tenham sonhos, é que esses sonhos não têm onde pousar. O caminho para se tornar médico, advogado ou professor parece irreal quando sua família não pode nem pagar pela eletricidade. Enquanto isso, o mundo online transmite constantemente atalhos para o sucesso. O contraste é esmagador. E nesse espaço, entre o desejo e o desespero, os predadores constroem caminhos que parecem esperança. Esses não são apenas casos individuais. Eles são sintomas de um sistema que falha com as garotas antes mesmo de chegarem à idade adulta. Um sistema que diz a elas para sonhar, mas não lhes dá recursos para perseguir esses sonhos honestamente. O resultado? Elas pegam o que está disponível, mesmo que seja arriscado. Elas seguem quem está oferecendo uma escada, mesmo que essa escada esteja encostada na parede errada. E a sociedade, em muitos casos, fecha os olhos, até que seja tarde demais. É por isso que as soluções reais não começam salvando uma garota de cada vez. Elas começam criando mais portas, mais opções, mais proteção. Até então, o ciclo continuará, silenciosamente, eficientemente e infinitamente. O que acontece a seguir? Para muitas garotas, a história não termina com uma sessão de fotos ruim ou um depósito perdido. Fica pior. Uma vez que suas informações estão nas mãos erradas, elas podem ser contatadas por estranhos, pressionadas a mais ofertas ou até mesmo transportadas para lugares totalmente novos sob falsas promessas. Algumas são levadas de avião para outros países com sonhos de modelagem ou empregos na área de hospitalidade. Mas, ao chegar, seus documentos são retirados, sua liberdade é restrita e sua realidade se torna uma de controle. Elas não estão mais esperançosas, elas estão presas. A fuga é quase impossível. Não apenas por causa de barreiras físicas, mas por causa de medo, isolamento e manipulação emocional. Mesmo aquelas que não deixam seus países de origem não estão seguras. Suas fotos são compartilhadas online, suas informações de contato vazadas e suas reputações danificadas, às vezes permanentemente. Algumas são chantageadas, outras são puxadas mais fundo para indústrias de exploração sob ameaça ou vergonha. E o pior de tudo, a maioria nunca fala, elas têm medo de que ninguém acredite nelas, ou elas se culpam por caírem nessa. O mundo muitas vezes as vê como ingênuas ou imprudentes. Mas a verdade é que elas foram alvejadas, intencionalmente, sistematicamente, por pessoas que sabiam exatamente como detectar o desespero e disfarçá-lo de oportunidade. E a menos que esses sistemas sejam expostos e desmantelados, esse padrão se repetirá repetidamente. Não apenas em uma cidade ou país, mas em todos os lugares onde a pobreza encontra a promessa e o silêncio encontra o poder. É por isso que essas histórias devem ser contadas. Porque o que acontece a seguir deve ser conscientização, ação.
e mudança. E se a vida dos seus sonhos fosse, na verdade, uma armadilha? Todos os dias, jovens mulheres correm atrás de promessas de sucesso, apenas para serem pegas em esquemas silenciosos e bem elaborados. Por trás do glamour, existe uma indústria oculta construída sobre o desespero e o controle. Discover Wonders leva você para dentro do mundo onde a beleza é moeda. E os sonhos têm um preço.